Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal Guiber aqui. E hoje eu quero conversar com vocês a respeito de outro jogador que está dando indícios de que vai sair da sua equipe. Na verdade, ele foi o primeiro jogador nessa off-season, digamos assim, que eles já estão, né? Estou falando aqui do Atlanta Hawks e do Trae Young. Ele foi o primeiro a se manifestar assim, tipo, ó, eu acho que tá na hora, né, rapaziada, da gente trocar aquela ideia, talvez deu, né, trocar de estado, talvez trocar de cidade, que não tá dando certo, né? Vamos conversar aqui eu e vocês? Não tá mais dando certo. Mas ele não disse isso diretamente, até porque nenhum jogador hoje em dia quer ser esse famoso de pedir troca assim de forma aberta, espontânea e chinelada. Normalmente os caras vão na maciota, deixa um certo ali, um negocinho no ar, aí faz um postzinho na rede social, aí troca uma ideia, aí vai num podcast, aí os caras vão, deixa dar aquele vazamentozinho, mas assim, hipoteticamente, qual a cidade que você gostaria de morar hoje em dia? Aí o cara fala tipo, Miami. Isso aqui foi uma referência ao Damian Lillard, né, que acabou indo parar em Milwaukee. Mas os caras fazem assim hoje em dia, entendeu? E o Trae Young não foi diferente. Trae Young, antes da gente começar de fato o assunto, eu já tava desenrolando. Mano, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, deixa o like se você gostar de notícias, opiniões. Ou você pode deixar pra fazer isso também no final do vídeo, caso você goste desse conteúdo. E se você for um trash talker raiz, você vai deixar já o likezão, porque sabe que esse vídeo foi feito especialmente pra você. Agora, sem mais delongas, bora voltar pro conteúdo. Ele foi o primeiro porque ele começou esses indícios assim que o Atlanta Hawks não esteve presente na pós-temporada, né? E a nossa fonte de informação vai ser simples e fácil, o seu Instagram. Porque como vocês podem ver aqui, ó, essa publicação em preto e branco, ele tem duas publicações em preto e branco, como vocês podem notar. Na verdade, as últimas publicações todas dele, desde isso daqui, ó, desde aqui, ó. Se fosse fácil, todo mundo faria. Ele aqui, ó, essa foi a última publicação colorida com a camiseta do Atlanta Hawks. Teve a colorida aqui também no All-Star Game, né? E aí, desde então, preto e branco, preto e branco, preto e branco, colorido quando ele não está em quadra, né, com a jersey do Atlanta Hawks, preto e branco, preto e branco. Aqui você já pode saber que preto e branco já remete a uma parada antiga, passado, ficou pra trás, né? Aí fica mais intenso quando você abre a foto. Porque aqui, ó, deixa eu colocar mais pra esquerda, pra vocês conseguirem ler comigo aqui o que ele escreveu na descrição. 7 anos se foram, e essa é a última vez que eu não estarei numa pós-temporada. Love, tipo, love, tá ligado? Então, é engraçado que o Atlanta Hawks respondeu com All Love Ace, tipo, todo o amor, Ice Trae. Aí tem aqui alguns comentários, tipo, o rapaz pode ter alguma ajuda, nós estamos orgulhosos de você. E aqui embaixo a gente já tem aqui, ó, isso é um post de adeus? Pois é, aí temos aqui mais coisas a respeito dele, ó. Eu sempre quis esse troféu, mais do que tudo. Muito mais está por vir. Vamos lá, né? O troféu eu já vou explicar um pouquinho mais pra vocês. Se você me perguntar, eu te direi. Eu estou onde meus pés estão. Tipo, eu estou onde eu estou em pé, tá ligado? Enfim, mais uma foto com o Atlanta Hawks. Como chegamos a esse ponto com o nosso mano Trae Young? Simples. Ele mesmo já deu um basta assim na cabeça dele, porque o Atlanta Hawks, nesses 7 anos de Trae Young, durante uma temporada deu o suporte que ele precisava e eles chegaram bem até uma final de conferência. Desde então, foram tentativas falhas e alguns erros que a equipe não conseguiu se recuperar depois de cometer. E nesse tempo de Trae Young, nessas 7 temporadas, indo pra 8ª, eles já fizeram 3 rebuilds, 3 tentativas diferentes. A última e mais famosa, que eu vou falar sobre ela um pouco mais específico, é a do DeJounte Murray. Mas por que o Trae Young realmente ficou cansado de tudo isso? Pô, ele foi o segundo jogador que mais gerou pontos ofensivos da NBA, de toda a NBA. Aí você pensa, quem que foi o primeiro? Shai? Não, foi o Nikola Jokic, com a sua média de triplo-duplo absurda de quase 30 pontos. O Shai ficou em terceiro. Então, o nosso mano Trae Young, ele é muito bom. Só que tem um grande problema que o Atlanta Hawks insiste em não tentar corrigir, que é colocar o Trae Young pra ser a primeira opção ofensiva. O Trae Young, ele é um facilitador e um criador de pontos. Ele é um cara que atrai a marcação, que faz com que dobras venham, faz com que bigs venham pra fazer cobertura e gera aquele pick and roll dos crias. Ele é um cara que movimenta a defesa porque ele arremessa bem de 3 pontos. Ele tem todo um arsenal ofensivo que facilita pra equipe, mas ele não pode ser o cara que mais tenta arremesso na quadra. Ele é o cara que mais passa a bola pros jogadores certos. E outra, ele é um baita de um leque defensivo. Ele às vezes nem tenta defender, isso que é o mais bizarro. Ele só desiste, ele só give, ele normalmente já marca o cara mais fraco ofensivamente, mas os times vão caçar ele na defesa, além de que quando ele tá com um cara mais fraco da defesa, e esse cara arremessa, ele ainda acaba deixando o cara mais livre do que era pra deixar, sabe? Então é bem complicado ter o Trae Young defensivamente. Além de aquele prêmio que a gente viu ele com o troféu na mão, ele ser o líder de assistências dessa temporada 24-25, o segundo jogador que mais gera pontos, infelizmente o Atlanta Hawks está no teto, porque se a gente pegar o roster do Atlanta Hawks nesse exato momento, temos alguns jogadores decentes aqui, tá? A gente vai ter que dar aquela elogiada pelo trabalho que o Landry Fields fez por aqui. Trae Young, obviamente, né? Dyson Daniels,
é o cara que foi a melhor troca do ano, eu acho. Foi mandar o DeJounte Murray pro Pelicans e trazer o Dyson Daniels. Isso foi uma troca muito maior, tá? Já vou destrinchar com vocês. Zachary Sachet, bom jogador, segundo na corrida de calor do ano. O Onyeka Okongwu fez um papel excelente como pivô, como protetor de aro, ajudando nos pick and rolls. Até deu uma revivida na carreira do Onyeka Okongwu, que ele tava um pouquinho esquecido, né? Jalen Johnson, pra mim, é o complemento perfeito. É o cara que veio pra substituir o duo inicial do Trae Young, que o duo inicial dele, pra quem não se lembra, era o Collins, que agora tá lá no Utah Jazz. Mas vamos voltar aqui. Georges Niang, um bom jogador. Terrence Mann, bom jogador. Caris LeVert, bom jogador. E Larry Nance Jr., que pra mim é uma boa opção vindo da segunda unidade. Tem alguns jogadores bem jovens ali também, como o Kobe Buffkin. Mas qual que é o problema disso tudo? O Trae Young já passou por 3 rebuilds e ele não tem uma projeção de ganhar tão cedo. Esse aqui é um time que, se a gente olhar a experiência dos jogadores, ó, 2 jogadores, 1 temporada. 2 jogadores, 2 temporadas. Zachary Sachet, rookie. Jalen Johnson, 3ª temporada. Onyeka Okongwu, 4ª temporada. Os caras mais veteranos que estão na rotação de fato desse time é o Caris LeVert, Georges Niang e o Onyeka Okongwu. Esses 3 jogadores não conseguem ajudar o Trae Young, principalmente quando o calo aperta na pós-temporada. Eles não são aqueles nomes para ser 2ª e 3ª opção. E outra, Zachary Sachet, Jalen Johnson e Dyson Daniels também ainda não são. Eles são bons, excelentes jogadores de temporada regular. Então sim, pelo que o Atlanta Hawks fez até agora, o time que eles montaram é excelente para temporada regular e para um projeto daqui 3, 4 anos. O Trae Young não tem esse tempo mais para esperar. E ele percebeu que o Atlanta não vai tomar mais decisões desesperadas, porque eles já tomaram uma horrível há poucas temporadas atrás. A troca do DeJounte Murray aconteceu em 2022, guys. Ele ficou 2 temporadas apenas no Atlanta Hawks. Porém, o preço que eles pagaram nessa troca foi muito alto. Eles receberam Murray e Jock Landale. Tiveram que mandar pro Spurs Danilo Gallinari e 4 escolhas de primeira rodada. 4 escolhas de primeiro round pelo DeJounte Murray. E você vem me falar que o mesmo cara, o Landry Fields, que foi demitido recentemente, o mesmo cara que fez a troca do DeJounte Murray para fora do Atlanta por Dyson Daniels, AJ Liddell, Larry Nance Jr., Cody Zeller e 2 escolhas de primeiro round, first round de 2025, first round de 2027. Swap, se eu não me engano, deve ter alguma proteçãozinha. Esse mesmo cara foi o que fez essa troca horrível do DeJounte Murray pra vir pro Atlanta Hawks. Dizem as más línguas que essa troca foi o seguinte: o filho do dono do Atlanta Hawks que interviu e forçou essa troca. E aí agora, Landry Fields manda ele embora, pega o Dyson Daniels, que, pô, esteve na corrida de Most Improved, esteve na corrida de defensor do ano, o líder em roubos de bola, se eu não me engano, em uns 20, 25 anos aí, talvez em uns 30 anos, o último cara que roubou bola mais do que o Dyson Daniels nessa temporada, com média de 3 por partida, acho que foi o John Stockton. Então, mano, a troca só DeJounte Murray pelo Dyson Daniels já tava bem paga. Porque o DeJounte, infelizmente, não é aquele 3&D que viria lá do Spurs pra ser um segundo armador, um bom defensor, o cara pra jogar sem a bola. Não, ele precisa da bola na mão. Infelizmente, tá lesionado agora no Pelicans lá, o que acaba sendo algo positivo. Imagina se ele tivesse lesionado no Atlanta, agora o valor de mercado dele não seria tão bom. Mas claramente, cara, todos os indícios do Atlanta Hawks é de um time pro futuro, não pra agora, cara. E eu não sei se o Trae Young está com paciência pra esperar mais tempo. Ele foi draftado já em 2018, guys. Ficou 2 temporadas no limbo. 2021 fez aquela corrida lendária até uma final de conferência que ficou mais marcante ainda depois da vitória sobre o Knicks dentro do Madison Square Garden, mandando a torcida calar a boca, aquele fuck Trae Young pra todo quanto é lado. O cara ficou odiado por todo mundo até hoje lá. Aquela série de playoffs, na verdade, sacramentou o quanto ele é um cara com personalidade, na minha opinião. Muitos acham, inclusive, que eu odeio ele. Não, eu não odeio ele, não. Eu gosto de um cara que tem personalidade, mano, que fala e faz, tá ligado? Aí, 2 anos seguidos, ele ficou saindo na primeira rodada, e agora, a primeira temporada após a troca do DeJounte Murray, né, da saída do DeJounte Murray, eles ficaram de fora dos playoffs, e ainda não pegaram uma boa escolha de draft, né? Dito isso, mais uma decisão que, na minha opinião, mostra que o Atlanta Hawks não está nem aí para o futuro de Trae Young. DeAndre Hunter, o cara foi para o Cavs, praticamente dropando 20 pontos toda a oportunidade que ele tinha de ficar mais tempo em quadra, foi trocado por Caris LeVert e Georges Niang, os caras que estavam sendo a segunda e a terceira melhor opção do Trae Young no play-in, que playoffs, né? Nem chegaram nos playoffs. Cara, você trocou o cara que era a sua segunda melhor opção na ausência do Jalen Johnson. Inclusive, eu gostava muito desse feat DeAndre Hunter, Jalen Johnson e Trae Young. Infelizmente, o Jalen Johnson lesionou. Aí eles vão lá, trocam o DeAndre Hunter, porque não queria renovar o contrato do cara, que acharam que ia pagar demais pra ele. Um cara que tem todas as características que complementam o Trae Young, pontua sem a bola, defende muito bem perímetro. O Atlanta Hawks só não quis renovar com o cara. Trocou ele por Caris LeVert, Georges Niang e 3 escolhas de segunda rodada. Sabe, tudo, pra mim está indicando que o Atlanta Hawks está dizendo adeus ao Trae Young, tanto quanto o Trae Young está dizendo adeus pro Atlanta Hawks. Até porque o Trae Young, ele tem que renovar o contrato. Ele pode se tornar um agente livre em 2026
E por esse motivo, eu acho que, somado ao fato de ele ter tido a pior temporada dele de aproveitamento desde a sua temporada de sophomore, desde a sua segunda temporada depois, né, dele ser um calouro, o valor de troca dele não é tão alto. Porém, ele ainda é bom o suficiente para um contrato máximo. Ele poderia ter pego um contrato ainda maior? Sim, se ele estivesse presente nos times ideais de final de temporada, que ainda não saíram. E eu acho que ele não vai estar presente, com toda sinceridade. Que aí ele estaria apto para um contrato de 5 anos, 345 milhões. Mas o contrato dele real vai ser algo mais em torno de 4 anos, 230 milhões de dólares. Então depois de eu discursar tudo isso, vamos para os possíveis destinos do Trae Young? Porque na minha opinião, a lista não é muito grande, porque um time ele precisa de um ambiente muito específico pro Trae Young ir. E o ambiente que eu acho que ele mais gostaria de ir, ambientes que ele poderia competir com um maior nível de sucesso neste exato momento, ele não vai conseguir. Tipo, times realmente contenders que já estão prontos ou falta só um detalhezinho. Não, ele vai um passinho para trás, que já é um passinho para frente do lugar em que o Atlanta Hawks terminou nessa temporada. Então vamos lá. O que um time precisa? De um segundo pontuador que não fique com a bola na mão muito tempo, tá ligado? Consegue produzir sem bola. Precisa de excelentes defensores, tanto defensor de perímetro quanto defensor de garrafão, protetor de aro. E o defensor de perímetro tem que arremessar para 3, enquanto o defensor de garrafão precisa pegar a ponte aérea. E por último, precisa de pick de draft para poder fazer essa troca acontecer, para conseguir mandar ali 1, 2 peças mais jovens e ainda ter pick de draft para poder fechar o pacote para trazer o Trae Young. Com isso, sobraram apenas 4 nomes na minha cabeça. 4. O primeiro deles, Orlando Magic. Sim, o time da Flórida, concorrente direto do Atlanta Hawks. Inclusive eles têm uma certa rivalidadezinha, né? Tem defensor de perímetro, tem cara que pega a ponte aérea, tem uma segunda estrela que pode produzir sem a bola. Só que esse é o problema. A bola não vai sair tanto da mão da segunda estrela, que na verdade é a primeira estrela. O Trae Young iria para ser a segunda estrela. Sem falar que a terceira estrela, que no caso tô falando do Franz Wagner, ele produz muito com a bola na mão. E ele não arremessa tanto assim quanto ele deveria. Então, a segunda e a terceira opção desse time defende muito bem perímetro. A segunda opção consegue arremessar um pouquinho melhor para 3. O Franz Wagner se perdeu ali, não tá conseguindo arremessar muito bem. Tem que arremessar 10 bolas para cair 3, para cair 2. Então eles têm defesa, tem ali cara grande pra dentro do garrafão, tem quem pegue ponte aérea, tem um outro marreco ali, não tem arremesso pra 3, o Trae Young viria pra trazer isso. Só que aí a gente cairia naquele mesmo problema de ele prover a bola de 3 e o time do lado contrário lá vai fechar muito o garrafão, vai mandar dobra pra cima dele e vai deixar, no caso, as opções que produzem pouco com um pouco mais de espaço na linha de 3 pontos. Então, por eu achar que o Orlando Magic não vai tirar a bola da mão do Paolo e também não tem muito arremessador assim competente, eu tiraria o Orlando Magic, por mais que a gente ainda possa ver, tá? Pode acontecer, mas eu acho que é o menos provável dessa lista aqui. O segundo, que eu acho menos provável desse top 4, né? No caso, o terceiro lugar, eu vou colocar o Sacramento Kings, mano. Por que o Sacramento Kings? Porque eles têm um veterano pra poder fazer acontecer a troca, que na minha opinião é o DeMar DeRozan. Teria uma segunda estrela que produz sem a bola, que arremessa pra 3, passa a quadra, joga no cut, joga no contra-ataque, joga bem na transição, que é o Zach LaVine. Teria um big pra poder fazer pick and roll e jogar muito bem em dupla com o Trae Young, que é o nosso mano Domantas Sabonis. E tem mais alguns carinhas ali que conseguem passar a quadra, que tiveram uma temporada ruim agora de 2020, 24, 25, só que podem fazer aquela retomada com um bom facilitador que é o Trae Young, que no caso estou falando aqui do nosso mano Keegan Murray, que é um bom arremessador, bom defensor de perímetro. Eu acho que daria um fit interessante no Sacramento Kings, tá? E agora os dois times que eu acho mais provável, que um deles, inclusive, é uma segunda versão, assim a gente pode dizer, de um time parecido com o Orlando Magic, só que tá na Conferência Oeste, o time tá um pouco mais preparado, tá precisando de alguma peçazinha ali pra fechar jogos. E o outro time é realmente um que, na minha cabeça, faz total sentido. Mas vamos lá. Houston Rockets. Esse pra mim é o time top 2. Pensem no nosso mano Trae Young como um upgrade do Fred VanVleet. Ele vai ser tipo um Fred VanVleet mais jovem, com um teto maior, melhor passador, joga melhor em dupla, pior defensor, só que veja com um upgrade ofensivo e um downgrade defensivo. O Houston Rockets tem tudo pra fazer a troca acontecer e continuar um ambiente muito bom pra ele jogar. Real, que o Houston Rockets é o time que mais se encaixa em tudo que a gente falou. E ainda fica com recurso sobrando dessa troca, pra ser sincero. Mas pra mim é o melhor upgrade do Fred VanVleet possível. Dá pra pegar ainda uns jogadores jovens ali que não estão tendo espaço no Houston Rockets pra continuar essa reconstrução do Atlanta Hawks. Pra mim faz todo sentido, tá? Faz todo sentido. E eles ainda teriam o Jalen Green pra fazer uma troca externa, pra forçar uma troca com o Phoenix Suns, tá? O objetivo principal do Houston Rockets nessa off-season, acredito que vai ser forçar uma troca com o Phoenix Suns por todo o pack que eles têm de recurso vindo de lá, sabe? Então vai forçar um KDzinho vindo por um preço mais baixo, vai forçar um Devin Booker, vai forçar alguma coisinha ali. E ainda daria pra fazer acontecer um Trae Young, tá? Digo isso.
Sem um contrato do Jalen Green, do Fred VanVleet na jogada? Dá. E agora vamos para o último e pra mim é o que vai acontecer. Miami Heat. Trae Young vai ser jogador do Miami Heat na minha cabeça. E por que eu digo isso? Cara, essas aqui são as escolhas de draft do Miami Heat. 2025 sem produção via Golden State, 2026 deles, 2026 via Memphis, 2027 sem proteção, 2028, 2029, 2030, 2031. Escolha de draft tem, tá? Jogadores principais que ficariam nesse time: Tyler Hero, Ben Adebayo, a dupla que precisa jogar junto com o Trae Young. Nenhum dos dois consegue tomar a dianteira nos momentos finais da partida. Parece que não nasceram para ser o 0-1 de uma equipe. Quem que seriam os jogadores secundários para espaçar a quadra e fechar o quinteto? Duncan Robinson, Andrew Wiggins e o nosso mano Trae Young. Perfeito, todo mundo arremessa, coisa linda. Quem faria essa troca acontecer? Na minha humilde opinião, Terry Rozier, Peo Larson, Josh Christopher, duas escolhas de primeira rodada que o Miami Heat tem. Quem ficaria vindo do banco? Rami Hackers Jr., Kyle Anderson, Kelaware e Haywood Highsmith. Irmão, esse time tem um teto pra ficar top 4 da Conferência Leste. Digo isso sem medo de represália que eu vou sofrer aqui nos comentários, tá? Falo com tranquilidade. Time maneiro. Pra bater de frente com esse Indiana Pacers aqui. Não sei se bate de frente com o meu Knicks não, tá? Porque a gente é finalista de conferência, estamos em outro patamar. Não vem falar comigo agora não, tá, Miami Heat? Mas aí, fala pra mim, o que você achou dessa minha análise? Tanto do Atlanta Hawks, quanto do nosso mano Trae Young e o seu provável futuro. Porque eu tô dando mais uma checada aqui, velho. Pô, Dyson Daniels, 14 pontos, 6 rebotes, 4 assistências, 34% pra 3. 3 roubos de bola. Jalen Johnson, 19 pontos, 10 rebotes, 5 assistências, 50% de quadra e 31% pra 3. Monstro, muito bom defensor também. Ricochet, segundo lugar na corrida de calor, 12,6 pontos, 3,6 rebotes, 1,2 assistências, 35,5% pra 3 como calouro. Já é melhor que muito calor que eu já vi arremessar, inclusive melhor que o Stephon Castle arremessando pra 3. Cara, eu dei essa revisada aqui nos principais jogadores do futuro do Atlanta Hawks e eu vejo um futuro brilhante pra todos eles, só que daqui umas 3 temporadas. E o Trae Young tem mais pressa do que isso. Dito isso, eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários a respeito de tudo que eu falei. Eu tô ficando biruleibe ou eu estou certo? Você tem outra ideia? Tem algo um pouquinho mais interessante na mente? Deixa aqui nos comentários, sua opinião é importante pra esse canal. E agora vamos para os valeu demais, porque vocês aqui que mandam valeu demais precisam ser respondidos em vídeo, tá? Isso aqui é uma tradição do canal se você está chegando por aqui agora. Sobre o Giannis, meu mano Lucas Goff, tá querendo falar sobre o Giannis, fala dele. Ok, se mandando o J-Dub, mais um roleplayer e uma penca de pique, não seria ruim não, caso eles não ganhem a NBA esse ano. Não duvidaria, mas sonharia muito. Cara, eu acho que pelo bem da NBA isso não pode acontecer, tá? Eu acho que o J-Dub não vai pra nenhum lugar também. Digo mais. Sabe o que faria essa troca acontecer? Isaiah Hartenstein, mais um ou dois jogadores daquele monte de jogador jovem bom que eles têm no banco de reservas. E algumas piques que eles têm umas 32, né? Mas pelo bem da NBA isso não pode acontecer, tá? E muito obrigado, meu mano Lucas Goff, pelos 10,90. Gigante, viu? Deixou fortão o canal. E vamos pro meu mano Nakasval. Nome engraçado. Salve, meu mano Gibas. Estou viúvo de times para torcer, pois torcia para o Minnesota por causa do Anthony Edwards, mas depois daquela polêmica dele, deu uma brochada, eu te entendo. Gosto do Lakers, mas também ele ser o Flamengo da NBA me afasta um pouco. Ei, eu sou flamenguista, cara, no futebol, apesar de não acompanhar futebol, mas e aí? O que sugere pra mim torcer? Gosto muito do Sabonis por causa da série da Netflix, ele é muito maneiro, e eu gosto muito do Sacramento Kings, mas a aparência do Kings queima meus olhos. Não, peraí, você tá falando que um time que tem as cores principais, roxo, da realeza, e preto, não te agrada? Irmão, é sério que essa estética aqui não te agrada? Você tá falando sério? Inclusive essa aqui é do gigante. Pô, mano, você é biruta, pô. O time que eu acho que é a estética mais maneira da NBA, eu acho que eles nunca deveriam ter trocado de logo, inclusive, ó, esse aqui era o logo antigo deles, é o Sacramento Kings, mano. A estética dos caras é linda, mano. Eu sou um cara que tem um gosto um pouco diferente, mano, mas eu não consigo entender uma pessoa que acha feia a estética do Sacramento Kings. Times maneiros pra se torcer, mano, são times que estão em ascensão. São times que têm um futuro pela frente. Eu, se fosse você, ó, ignoraria Charlotte Hornets, Washington Wizards, procuraria o restante dos times assim, que você tem alguma afinidade, que você gosta de assistir. Assiste os jogos, tá ligado? Minha dica é, assista aos jogos e veja o time que mais se enquadra assim com o seu estilo. Você fala, nossa, mano, esse time eu adoro assistir. Tal jogador que tá ali, tal jogador que tá ali, acho muito maneiro. As cores desse time me agradam muito. Vai ser esse time. Comigo foi por causa de uma jersey, como eu contei no vídeo passado, né? A jersey laranja e azul do New York Knicks foi o que me brilhou os olhos e por causa de uma jersey eu fiquei sofrendo por 15 anos. Tô sorrindo agora, tá? Então, cuidado com a sua escolha. Dito isso, vamos encerrar o vídeo de hoje. Se você ficou até aqui, você gostou desse conteúdo, né? Então se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho, deixa o like, que vai estar ajudando muito esse canal a continuar crescendo. Estamos com o objetivo de chegar a 70 mil inscritos, então contribua agora. Muito obrigado, inclusive, pelos 63 mil, viu? E caso você queira ajudar mais diretamente, considere entrar para a família de membros, que tem um sorteio todo dia 22, tá chegando, hein? Dá tempo de você participar ainda. Tem alguns benefícios, dá uma clicadinha aí embaixo se você quiser apoiar o canal. Agora sim, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço, até o próximo vídeo e falou! Do you miss me anymore?